Tá tranquilo? Dá para ver e ouvir? Oh, boa noite. Ótimo, beleza. Sim, professor. Hoje, obrigado, que bom. Hoje o assunto é top. A gente vai relembrar alguns conceitos da semana passada. Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai discutir os capítulos, ou é a ideia pelo menos, né? É isso que a gente vai se propor a fazer. Os capítulos 2 e 3 da apostila Anatomia e Fisiologia. Tá bom? Tá aqui, caso você se perca, ó. Capítulo 2 e 3, projeto, ou apostila Anatomia e Fisiologia. Nome dos capítulos: Divisões do corpo humano e conceitos de fisiologia, células e tecidos. Meninas do presencial, se alguém esqueceu a apostila ou não tem, eu tenho a minha aqui, eu posso emprestar para você. Eu acho que eu trouxe. Só falar que eu empresto. Vamos lá. Opa, olha a galera pedindo para entrar. Acho que é a Ana Lívia. Oi, Luciano, que bom que dá para ouvir, beleza. Obrigado, Maria. Show de bola. Beleza. Vamos lá. O que foi que a gente viu na aula passada mesmo? Que não foi semana passada, né? Foi na outra semana. Era retrasada, né, Luciano? Fabi, faz o seguinte. Entra e sai novamente, por favor. Igual aquele dia. Deixa eu colocar aqui. Entra. Sai, né? Saia, entre novamente, por favor. Costuma dar certo. Ótimo. Faz um favor, Fabi. Aê, vê se foi. Eu acho que geralmente melhora. Aí, vê aí se vai. Acho que ela vai voltar. Espera ela voltar. A Anitta também veio. Deu certo, Raquel? Deu certo? Deu? Bora lá. Alguém se recorda o que foi que a gente viu na aula passada? Vou perguntar diferente. Alguém lembra o que significa anatomia mesmo? A galera tá afiada. Estudo do corpo, hein? Tá bom. Para que é que eu estudo o corpo em partes? A resposta tá certa, mas para que eu faço isso? Assim, qual é a finalidade? A gente viu algumas na semana passada. Mas vocês conseguem me dizer algumas? Ou alguma? Pelo menos uma, né? Deixa eu colocar aqui. Por que é que eu divido algo, corpo humano? Para poder entender como ele funciona. Para isso, eu estudo as suas partes. Então, a ideia da anatomia é, com certeza, como a Raquel muito bem disse, dividir o corpo em partes e, por meio dessas partes, eu olho para as suas funções. Como a gente viu, as partes se encaixam e formam um todo. Para entender o todo, eu tenho que entender as partes. Essa é a ideia. E hoje a gente vai ver a companheira da anatomia, a fisiologia. A gente deu só um pontapé inicial na aula passada, falando quem é a fisiologia, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A aula de hoje eu gosto. Vamos lá. Tá bom. Alguém consegue me dizer, sem colar, pelo menos uns 2 tipos de anatomia? A gente viu mais de 6. Alguém lembra um tipo, pelo menos, ou 2? A macroscópica é um tipo de anatomia? É, né? Lembra? Anatomia microscópica, macroscópica, mesoscópica, seccional. A gente viu, né, vários tipos de anatomia. Aplicada à clínica, patológica, de desenvolvimento e por aí vai. Para que é que a gente... e uma lista, né, Maria? E uma lista mais aí de anatomia. Para que é que eu faço isso? Porque para cada tipo de anatomia eu tenho um foco diferente. Tá bom? Grande. Fran, será que ele não vai vir hoje?
Ué, se você... Nossa, se fosse aqui eu ia tomar até um gole. Ué, se tiver, né, Luciano? Café é bom demais. Tudo bem, Gustavo? Tudo. Beleza, então tá bom. Vamos lá. A ideia é a gente percorrer, passar por esses pontos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre as divisões, entrar em alguns detalhes dessas divisões do corpo humano, né? Abordar com um pouco mais de propriedade o que é fisiologia, olhar para as células, tecidos, entender do que somos feitos. Obviamente células, né? Mas tem uma cadeia, tem uma sequência para que chegue no todo. É isso que a gente vai falar. Algumas perguntinhas. Pergunta 1. Você já deve ter reparado, né? Que o nosso corpo é dividido, a gente já falou sobre isso na aula passada. Por que isso acontece, meninos? Por que vocês acham que o nosso corpo é dividido? Eu acho que é para ficar... Deixa eu pôr. Pode falar, tô te ouvindo. Pode falar. Não sei, eu estou na minha cabeça, eu não sei explicar. Mas pode falar com suas palavras. Deixa. Não, mas fala aí do seu jeito aí. Pode falar. Eu acho que é para facilitar, tipo, uma pessoa estudar o corpo humano. Por isso. Tá bom. É dividido. Tá bom, mas você está pensando, por que ter o corpo dividido me auxilia nas minhas atividades do dia a dia? Então, por exemplo, esquece essa parte dos estudos. Por que ter o corpo dividido é importante? Ou não é, sei lá, você pode falar, eu queria ser... Deve ter uma função. Por exemplo, sim, tem uma função. Por exemplo, a minha mão desempenha um papel importante? Sim, com certeza, né? É por meio dela que eu consigo fixar, operar, fazer movimento de pinça em um objeto. Perguntas que não tem na apostila. E a gente e os macacos não consegue fazer isso. Consegue o quê? Fazer isso aqui. O movimento de pinça, né? Pinçar, exato. E por meio desse movimento, quando a gente aprende quando criança, que eu consigo desenvolver ao longo do tempo e realizar exercícios mais complexos. Escrever, pintar, segurar um garfo para comer e por aí vai. Olha essa pergunta, não tem na apostila essa resposta. Um aluno um dia me fez uma pergunta, eu fiquei encafifado. Eu falei, caramba, essa eu não sei responder. Aí eu fui caçar a resposta e aí eu vou perguntar agora para vocês. Pergunta 1. Dentro dessas perguntas que não estão na apostila. Por que é que a gente fica com algumas partes do corpo enrugado quando a gente fica muito tempo na água? Eu já sei. Sabe? Principalmente a mão. Porque quando você vai pegar a coisa, ela não escorrega. É por causa disso que a pele fica enrugada. Tá bom. A mão do pé. Para pegar uma coisa. Para não ficar escorregando. Por exemplo. É isso que eu aprendi, pelo menos. Por exemplo. Você vai sair de um rio, ou de sabe? Ou de uma piscina. Sim. Você fixar, você vai ser mais fácil. Perfeito. Essa é uma das justificativas. Os cientistas defendem duas teses. Primeira, uma evolução da nossa raça, e as células, quando ficam expostas a muita água, tem tanta água, a água é tão abundante que elas extravasam água, então ficam vazando água. Essa é uma primeira justificativa, que alguns entendem como evolução. Outra justificativa, que tem sido bastante recorrente e parece ser correta, até o momento pelo menos, é essa. O nosso corpo se adapta em ambientes aquáticos para facilitar alguns movimentos. E aí, como é que comprovaram isso? Para chegar a essa conclusão, colocaram várias pessoas dentro de uma piscina e jogaram bolinha de gude lá dentro. E aí, observaram que, conforme o tempo foi passando e conforme essas pessoas ficavam mais tempo dentro da água,
essas rugas, né, que os nossos dedos ficam enrugados, né, auxiliavam as pessoas a fixar melhor a bolinha de gude na mão, podendo indicar que, com certeza, isso seria também uma evolução da raça para facilitar esse atrito, né, esse movimento de pinça ou pegar. Por quê? Essa é a minha próxima pergunta. Por que na mão e no pé? Porque no pé você segura mais no fundo, você não fica esfregando. Isso, ou se eu precisar fazer um movimento de salto, eu consigo fixar melhor o meu pé para poder pegar impulso. Se está certo ou não, eu não sei, mas é o que a ciência tem até o momento sobre isso. Parece fazer sentido, né? Eu lavo muita louça lá em casa e minha mão fica assim, dependendo do tempo que eu fico lavando. Tá bom? Tá bom. Então, por que é dividido? Porque quando o meu corpo, por ser dividido, eu consigo desempenhar melhor as atividades. Se o meu corpo fosse assim, reto, sem partes, ficaria difícil correr. Talvez eu nem conseguiria correr. Ficaria difícil agachar. Você acha que daria para agachar? Não sei, eu acho muito. Não. Nunca vi um pau agachando, né? Um que não tem braço. Eu acho que não. Acho que teria que deitar, né? Depois para levantar não daria porque seria tudo único. Então não daria para levantar. O nosso corpo é dividido em partes porque cada parte tem o seu papel que contribui para as nossas atividades como um todo. 2 ou 3, né? Essas divisões a gente já falou na aula passada. São quantas divisões mesmo? Opa. Quantas são? Alguém lembra? Ou pode falar. São... Você pode falar o nome, se quiser contar, pode falar o nome. 3 divisões. Cabeça, tronco e membros. É isso aí? Mas o pescoço faz parte da cabeça. Entendeu? Pescoço, cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores. Certo? Essa é a ideia. Inclusive é o que a gente vai ver na aula de hoje. Muitas vezes, quando a gente fala só cabeça, como o Gustavo falou, muitas pessoas se esquecem do pescoço. E, obviamente, ele também faz parte, né? Assim como ele falou, membros superiores e inferiores, o pescoço também faz parte do nosso corpo e precisa ser citado, tá bom? E aí a gente falou quais são. Então, vamos lá. Fisiologia é uma parte relacionada ao funcionamento do nosso corpo. Não é saber que parte é, mas sim saber como essa parte funciona, para que funciona e qual é a sua importância. Dentro disso, a gente precisa fazer dar um pontapé inicial, olhando principalmente, nesse primeiro momento, para as partes do nosso corpo. Essas partes são estruturas, na verdade. O nosso corpo é dividido em estruturas diferentes, e essas estruturas se ajuntam e formam um todo que seria o nosso corpo, né? Então, quando agrupadas, cada uma dessas partes, quando fazem um grupo, acabam formando, né, as partes do nosso corpo como um todo, e essas partes são separadas por regiões. Então, pessoal aqui, aí. Perguntas. Vocês acham que se eu não tenho, um exemplo, tá? Só para vocês entenderem a importância de cada uma desse aqui. Não ter uma perna impacta no meu equilíbrio? Muito. Seria só se perder. Mas impacta no equilíbrio? Sim, né? Por quê? Porque duas pernas distribuem o peso do seu corpo melhor do que uma. Distribuem o peso. O que mais? Uma coisa é isso, mas tem mais coisas. Tá certo. Por quê? Imagina se uma perna estiver andando, tipo assim, você tá com uma perna aqui. Aí a outra, enquanto você levanta a outra no chão. Se tiver só uma, você tem que pular. Isso. Tá certo. O que mais? É isso mesmo. Além de distribuir o peso, também me auxilia na estabilidade.
tenho 2 pés ou 2 pernas que seja, eu consigo ter maior estabilidade e evitar quedas. Tenho, portanto, mais equilíbrio. Além disso, qual é um grande prejuízo, além da falta de equilíbrio e problemas na distribuição do peso, como o Gustavo falou? Qual outro grande prejuízo você consegue enxergar? Imagina eu, Lucas, com 110 quilos, uma perna só. Qual outro grande prejuízo eu poderia ter? O joelho, né? O peso não força muito o joelho. E arrebentar meu joelho, né? Não sei quanto pesa uma perna minha, mas sei lá. Digamos, sabe Deus quanto pesa isso aqui, né? Mas, digamos que, sei lá, 20 quilos, não sei, não tenho noção. Ainda seriam 80 quilos ou 90 quilos, 95 quilos, em uma perna só, e uma só articulação, no caso do joelho, para suportar todo esse peso. Não daria certo, ia dar muito ruim. Né? Com certeza eu teria prejuízos. Comprovando o quê? Que o Gustavo desgasta a cartilagem e por aí vai. A gente vai ver isso semana que vem, mas olha que legal. Vamos lá. Vamos ver se dá para ver aqui. E as pessoas que são mais velhas têm dor no joelho por causa da cartilagem, né? Que está desgastada. Pode ser. Muitas são. Conforme o tempo vai passando, essa cartilagem obviamente vai se desgastando, né? 70, 80, 90 anos, desgasta. Deixa eu ver só se tem uma aqui que dá para ver melhor. Ah, legal. Essa aqui tá legal. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Dá. Olha, galera de casa e vocês. Essa imagem aqui mostra, no caso, o nosso joelho, vai? Então, eu tenho a parte superior e a parte inferior, e aqui eu vou ter o joelho. Vocês conseguem ver que essa estrutura é complexa. Cada parte aqui tem o seu porquê, tem a sua função. E a gente vai ver isso na aula que vem. Mas adianto que, como o Gustavo falou, se eu tenho um excesso de peso, consequentemente há um desgaste da cartilagem. Lucas, eu nunca vi isso, eu não sei o que é cartilagem. Cartilagem é essa parte aqui que reveste a ponta dos nossos ossos. Se eu não tenho, que seria como se fosse um amortecedor, vai? Se eu não tenho a cartilagem, ocorre um atrito entre os ossos. E esse atrito dói, por isso que muitos idosos... Vai causar dor. Vai causar, porque é osso com osso, né? Osso com osso vai causar dor. Quanto mais pesado eu sou, quanto mais eu fujo do meu peso ideal, maior é o desgaste dessa cartilagem. Quanto maior o desgaste, mais chances de deformidades eu tenho aqui. Então, isso aqui pode ficar literalmente deformado. Posso começar a ter algumas doenças. Tem alguém pedindo para entrar. E a coisa vai ficando cada vez pior. Lucas. Oi? A minha amiga ela tinha um problema na perna, mas só que ela me disse que era porque ela não tinha mais o líquido. Aí ela não conseguia dobrar, mexer por causa do líquido na... Eu não entendi muito porquê, né? Mas... Peraí que eu vou... Qual é o sentido dele? Peraí que eu vou ver se eu acho ele aqui. É o líquido sinovial. Deixa eu ver se essa aqui tá melhor. Não, acho que essa aqui tá melhor. Tá bom. Pessoal de casa, não, tá pequenininha. Essa ali tá melhor. A Raquel falou que uma amiga dela também tinha problemas de joelho. E aí ela falou que era um problema de um líquido aí. E aí ela falou que não entendeu muito bem. É esse cara aqui, ó. Não vai dar para ver muito na imagem, mas na imagem tá tipificado de verde, ó. Lê aqui, ó. Líquido sinovial. É esse cara. Percebam que o líquido sinovial está também aqui dentro, ó, entre os ossos. Por que será? E aí eu vou responder a pergunta da Raquel. Mas por que será que algumas pessoas aplicam esse líquido aqui? Então tem gente que não tem. Seja por causa de uma doença, um problema, sei lá, congênito, a pessoa já nasceu sem.
Existem procedimentos que é possível você injetar. E, literalmente, você pega uma agulha e injeta esse líquido sinovial na cartilagem, né, aqui no joelho. Por que vocês acham que esse líquido é importante? Para amortecer. Pode ser isso. Auxilia, mas a função principal não é, mas auxilia. Mas a ideia aqui é na lubrificação. Ah, como se fosse... Uma porta. Uma porta. Lembra? Porque a porta tem um papel de... Ela abre e fecha. Só que se ela não estiver lubrificada com óleo, ela não vai fazer o movimento perfeitamente e vai começar a criar atrito. Aí range, faz barulho, fica difícil, a gente tem dificuldade para abrir e fechar. O líquido sinovial tem exatamente esse mesmo objetivo. Lubrificar a cartilagem, essa região aqui no meio do nosso corpo, para permitir que os nossos movimentos aconteçam com mais fluidez e naturalidade. Quando eu não tenho líquido, geralmente a cartilagem se desgasta mais rápido, aí perdendo a cartilagem e o líquido eu vou ter osso com osso, que dói pra caramba. Tem gente que nem anda, né? Por quê? Porque ninguém tá... Deve doer pra caramba, né? Eu conversei com alguns idosos, quando eu fazia faculdade, que tinham artrite, artrose, essas doenças ósseas. E boa parte tinha um problema desse líquido sinovial, que você falou. E outros não tinham cartilagem, como o Gustavo falou. E eles preferiam ficar em cima da cama, porque a dor era tão grande, de osso com osso, que eles preferiam. Só que ficando na cama, o que acontecia? Sedentarismo, aumento de peso, hipertensão, diabetes, e aí você tem uma dor maior. Mas tem alguma cirurgia para fazer para... Tem, mas nem sempre funciona. Às vezes a gente tenta recuperar a cartilagem ou até mesmo aplicar esse líquido, mas às vezes o desgaste está tão grande e a pessoa o aumento de peso está tão obesa, ou sobrepeso, que talvez resolve naquele momento, mas não é algo que vai ficar para sempre. Porque aqui você tem um desgaste de anos, né? No caso de idosos, 50, 70, 80 anos, utilizando essa cartilagem, ela se perde. Por isso, por exemplo, a vida inteira, 70 anos. É muito difícil. É muito difícil você ter um... Não aguenta, né? Não dá. Nem dá, muitos nem conseguem nem mesmo andar, se deslocar. Tá bom? Então essa é a ideia, mas a gente vai ver sobre isso semana que vem. Mas, quando eu entendo que cada parte tem o seu papel, como a gente acabou de falar das cartilagens, fica mais fácil entender o porquê de estudarmos isso. Seguindo. A nossa cabeça é composta por 29 ossos, principalmente. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui. Mas é verdade aquele negócio aqui, eu acho que o homem e a mulher têm mais osso? O que acontece? Na verdade, conforme a gente conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo osso. Acho que essa informação, acho que ela está aqui. Não, deve estar na apostila, mas você nasce com uma quantidade maior de osso e vai, ao longo do tempo, se perdendo. É como coração. Lembra? O coração bate muito mais rápido quando a gente nasce. A temperatura. Então, você tem mudanças ao longo do tempo também no nosso corpo, tá bom? Mas essa é a lógica. Mas a nossa cabeça é formada por 29 ossos e, principalmente, esses ossos juntos formam o que a gente chama de caixa craniana. Só pelo nome, dá para a gente conseguir entender o que poderia ser isso? Caixa craniana. O que será que é essa danada? A caixa craniana, ela serve para guardar o cérebro, literalmente. Uma caixa que guarda o cérebro. Porque para evitar acidente, porque se você não tivesse essa caixa craniana, você ia bater a cabeça assim e o cérebro... espatifar. Espatifar e dá para você morrer. Tá bom. Aí serve para uma forma de proteção. Então a caixa craniana protege o cérebro. O que mais? Tá certo. O que mais, gente? O que mais que você... E essa caixa, então vai, pegando o gancho do Gustavo. Vai sempre proteger o meu cérebro? Não. Não, né?
Senão a gente não teria... Depende da pancada que você levou na cabeça. Senão não teria traumatismo craniano, ou vários outros tipos de acidentes aí, né? Eu estava fazendo um cursinho de CNH, e o meu professor, a esposa dele é fisioterapeuta. E aí ele contou pra gente o caso de um menino que estava sem capacete, por sinal, empinando moto com o colega. E aí o colega estava na frente e esse menino estava atrás, na garupa. E quando o colega foi empinar, perdeu o controle da moto e o cara que estava na garupa, o rapaz, infelizmente caiu e bateu a cabeça na sarjeta. O que vocês acham que aconteceu? Amassou. E aí o professor falou que foi ver esse rapaz, que a esposa dele cuidava dele, né? E ele não tinha, digamos assim, metade da cabeça. Então. Tudo amassado. Por quê, gente? Essa caixa foi feita para proteger. Claro, mas ela não é de aço, né? Não é a cabeça do Clark Kent, do super-homem. Assim, se eu negar aqui, por exemplo, se eu negar aqui e bater, eu não corro, morreu, aconteceu alguma coisa. Depende do jeito, mas teoricamente. Isso. Não dá nada, mas se for uma coisa de alta velocidade, se bater a cabeça. Fica com calo, né? Dizendo, teria se ferrado mais se não fosse essa caixa. Mas sim, a ideia principal é proteger, não só o cérebro. Quando a gente for falar de sistema nervoso, vocês vão ver que tem outras coisas aqui dentro. Mas protege. Tem. Pode, porque o que acontece? Isso aqui, boa pergunta, Raíssa. Deixa eu perguntar, levar para a galera. Turma, a Raíssa perguntou o seguinte: professor, beleza, protege e tudo mais, mas ficar levando pancada na cabeça todo dia pode fazer mal, não pode? Pode. Tá. Com certeza. Por quê, gente? O molequinho, que ele é filho da amiga da minha mãe, o pai dele batia nele, chegava com ele em casa e descia o cacete nele, na cabeça. E hoje ele é meio pancado na cabeça, né? Ele é meio loucão. Uhum. Tá bom. E você acha que isso tem a ver com a pergunta da Raíssa? Tem. Tem, né? Porque ele levou muitas pancadas na cabeça e causou esse retardamento mental. Uhum. Quase matou quem? Sério? Ele depois foi de ar. Aí o professor deu fogo, né? E ele foi no bolso. Eu levantei ele e consegui fazer. Aí só pegou, né? E eu levei correndo. Ele tinha aprendido o dedinho. E tipo assim, ele é uma criança muito nervosa, não vai ser. É muito nervosa. Qualquer coisa ele se irrita, ele fica vermelho de raiva. Aí, então, qualquer coisa que ele achou que é um guerreiro. E aí, como foi a primeira vez que ele fez, ele estava comigo 8 meses, mais ou menos. Ele prendeu o dedinho, eu não vi. Aí ele percebeu sumir, então estava roxo, minha reação foi também. Foi pegar e chacoalhar para. Marinheira de primeira viagem, né? Eu fui chacoalhar ele, mas meu pau. Aí a médica disse que deu vazou um vazamento de sangue. Aí eu comprei internado, mas não veio nada. Principalmente crianças, o que acontece? Essa caixa craniana, ainda recém-nascido, ainda está em formação, aí é realmente bem mais sensível. Mas por que eu peguei esse cara? Aquele negócio aqui na cabeça que tem. Uma turma fala mulher, né? Fechar a mulher, abrir a mulher, é isso mesmo. Por que eu peguei essa imagem? Tem a ver com a pergunta da Raíssa. Tem muitos boxeadores que ficam com paralisia facial. Fica, e com vários outros problemas, AVC e uma lista de coisas. Por quê? Aquele que morreu lá quando levou um soco. Isso eu não tô... Eu vi alguns, tipo, que do UFC, porque tem algumas novas regras que estavam matando a galera, mas eu não vi qual que morreu, não. Não, mas sempre é. Mas assim, a lógica é essa aqui, Raíssa, respondendo a sua pergunta. Por que tem, com certeza você já viu algum nocaute, por que as pessoas apagam? Simples.
Quando eu dou, no caso, a regra para poder desmaiar alguém, é principalmente aqui ou na fonte, né? O pessoal fala. Mas aqui no que... Ou é o gancho, ou aquele... tem o jab, o direto. Principalmente aqui. É por isso que eles protegem aqui. Porque quando eu tenho impacto muito forte, aí respondendo a pergunta da Raíssa, o que acontece com o meu cérebro? Dá um abalo. Ele não tem um cérebro, né? O Danaí não tem um... Vou pegar ele. É um termo a gente vai ver na hora de coisa. Ele não tem um cérebro. Quer ver, ó? Mas, na verdade, eu nem sei se a cabecinha dele mexe. Vamos lá. O nome dele é Fantomas. Essa é Doutor Fantomas. Quer ver? Eu acho que ele não tem, mas não tem. Mas, ó, deixa eu ver se dá pra galera de casa ver, senão eu vou afastar. Cadê você? Ah, dá. Ó, deixa eu tentar afastar. Deixa eu ver se ele tá o parafuso aqui tá. Ele tá com o parafuso solto, tá igual o professor já. Olha lá, ou a unidade. É melhor olhar já diretamente na câmera, fica mais fácil para vocês visualizarem. Bom, o que acontece? Quando eu tomo eu não, né? Espero que não aconteça comigo. Mas quando a pessoa toma um soco, por exemplo, que seja um jab, um direto, tanto faz. Toma um soco no queixo, o que acontece com a cabeça é isso, ó. Balança. O câmera lenta, dá pra ver. O cérebro lá dentro faz isso aqui, ó. No caso, causa um abalo. A caixa craniana se movimenta. E o cérebro, obviamente, está solto lá dentro. Ele está preso por algumas estruturas, mas não está colado na caixa. E ele, como a caixa balança, ele também balança e perde conexão, entre aspas. Quando perde, eu apago. Por isso que o segredo é sempre bater aqui, ó. Porque bater aqui desestabiliza, dá esse abalo, quase um abalo sísmico, né, de terremoto. Mas dá um abalo e aí o cara não dá certo. Pode ver, quando pega um... Eu vi um esses dias, deixa eu ver se eu acho aqui. Para piorar, não foi soco, foi um chute, né? Mas um chute muito louco. Mas chute é mais pesado que soco. Pior ainda? Por quê? A gente vai ver hoje. Por que o chute é pior? Acho que a perna tem mais força, né? Perfeito. Por causa dela tem mais peso também. Tem mais peso. Isso mais peso. E isso dá mais peso aqui, né? E abala mais. Eu acho que é física, né? Quanto maior o peso do objeto, maior o tombo, né? Faz sentido. Bom, se eu não achar ele, depois eu mando para vocês, mas só para... Aqui, vamos pegar isso aqui, ó. Vai. Vamos lá. Mundo inteiro. Vamos ver se dá pra gente ver esse abalo. Vocês vão ver que o cara, na hora que encaixa, já era. Pode chorar. Não dá pra fazer mais nada. Oi? Pode. Claro. Por favor, Maria. Vamos lá, ó. Por quê? Olha o que aconteceu, ó. Vamos em câmera lenta, ó. Pegou onde? Queixo. Do jeito que pegou, já era. Pode ver que o cara toma e já cai desligado. Ele nem reage. Tem uns que ainda resistem, mas como a perna é mais pesada, tem mais força, o impacto é maior, foi perfeito, né, Raquel? Foi certinho. Olha o olho do cara, ó. Você vê que ele perdeu a conexão, ó. Dormiu na hora. Repare o olho do cara que toma o chute. E aí tem outros bem piores, assim, mas assim, a ideia é exatamente a mesma. E aí, Raíssa, por que faz mal? Porque, nesse caso, diariamente eu estou provocando esse tipo de impacto. Isso vai se acumulando e, obviamente, ao longo do tempo isso me prejudica. Ou prejudica a pessoa, né, a criança. É que quando a criança é muito arteira, o pessoal vai muito trabalhar na cabeça das crianças. Aquela coisa da criança toda vai me apagar. Qualquer vez... Não, para de bater na cabeça do menino.
E como ainda está em formação da criança, que está mais sensível, o impacto, infelizmente, é mais prejudicial. Tá bom? Mas, assim, via de regra, essa caixa tem esse objetivo mesmo de proteger a nossa grande central, né? Mas essas divisãozinhas, elas são coladas? Sim. São encaixadas. Ali, não sei se o... Como assim você fala? Não, elas são tipo coladas, mas são encaixadas. Tipo, ainda são encaixadas, né? Quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É isso, ó. É tipo um quebra-cabeça. É tipo... Ah, sim. Se não derem uma pancada, ele não abre. Tipo assim, foi feito para não sair, para não soltar. Não abrir. Só que, lógico, quando eu dou uma pancada, o que eu vou fazer? Eu vou arrebentar, dependendo do jeito que eu cair. No caso do menino, ele caiu assim, ó. Tipo essa imagem, de lado. E esse amassado aqui, nele é literalmente, só que é bem mais. Pegou parte do rosto dele. Porque teve que tirar, né? E aí, perguntas. Com esse impacto, com esse amassado, essa parte do cérebro que ele perdeu, vocês acham que ele funciona normalmente? O que vocês acham? Não. Por que não? Tá certo, não, com certeza, né? Perdeu uma parte do cérebro? Não fala direito. Porque o cérebro ele tem partes. Tem partes. Que cada uma tem a sua função. Cada uma tem sua função. Uhum. Determinada parte que você bater no cérebro, deixa eu tirar pode aqui. até morrer. Você bate uma, acontece coisa não muito grave, mas se você bater em uma mais importante... Pode dar um prejuízo maior. Ele não fala... isso meu professor falando, né? Falava com ele demorava uns 15 segundos para responder. Porque essa velocidade que vocês têm enquanto eu falo, você já assimila, já entende o que eu estou falando? Ele não tem. Então demora mais para processar e ao se expressar, ele faz com falhas também. Por quê? O cérebro foi arrebentado, né? Metade do cérebro foi comprometido. Geralmente, ele assim deu, sei lá, não era a hora dele, né, de morrer. Mas geralmente o paciente não sobrevive a essa pancada, não. Porque ele caiu e bateu na sarjeta, imagine. Bom, situação muito feia, né? Mostrando que essa caixa protege, mas se bater a 200 por hora em um muro de aço, não vai adiantar nada dessa caixa para proteger. Tá bom? Bom, e aí o conjunto então forma essa caixa craniana que obviamente vai configurar o crânio, né? E aí a gente tem algumas dimensões, alguns ossos, um osso frontal. Eu já falei para vocês em algumas aulas. Essa região frontal é responsável principalmente pela nossa habilidade de linguagem. Principalmente. Nós, por conta do advento da tecnologia, temos perdido um hábito muito importante para o cérebro, a leitura. Quando você deixa de ler, essa parte frontal, boa parte dela deixa de ser ativa. Você não estimula essa região frontal. Por isso que a gente tem, por exemplo, muitas pessoas com dificuldade de se expressar. Não sabe falar direito. E quando eu falo direito, não é o conjugar, não é isso. Faltam palavras. Ela não consegue encaixar as palavras para poder falar. Isso não tem nada a ver com nervosismo, porque está ansiosa, que vai ter que falar em público. Eu sou assim. Mas esse caso que eu estou falando é de pessoas que realmente, por não estimular essa região, porque preferem ver um vídeo no YouTube do que ler, essa parte vai, ao longo do tempo, deixando de ser estimulada, isso vai trazer um prejuízo gigantesco para a gente. Vocês sabiam? Tem que ler mais para estimular essa região. Ela é principalmente estimulada pela leitura. Bom, vocês sabiam, aproveitando, né, já deixa, que a nossa geração, essa que a gente está agora, pela primeira vez na história, é a geração de filhos que tem QI menor que o dos pais. Vocês viram essa notícia? Viu, Ana? Você viu, Ana? Por que será? Acabei de dar a resposta. Tá aí a resposta. Mas aí tem sempre o espertão, né? Mas eu estudo pelo celular, vendo vídeo do YouTube. Não é a mesma coisa.
Não, mas não é. É porque antigamente as pessoas, quando elas queriam estudar alguma coisa, elas tinham que ir até a biblioteca, procurar aquele livro específico, ler. Tá bom. Para aprender. Isso. Tinha que ir e ler. Nesse estudo fizeram o seguinte, fizeram um teste, né? Pegaram 2 grupos. Um grupo fizeram a pergunta, se não me engano, sobre a Revolução Francesa, eu acho. Vamos separar aqui. Dá certinho, 3-3. Grupo da Luciana. É mais fácil a Revolução Francesa. Então, mas só para você ver o que fizeram no estudo. 3 de lá, 3 de cá. Vocês aqui vão procurar a Revolução Francesa. Raquel, Raíssa e Gustavo. Revolução Francesa em uma enciclopédia. Vão à biblioteca, vai ter que pegar o livro e procurar o que foi a Revolução Francesa no livro. Turma da Maria do Carmo, da Ana, da Luciana. Vocês vão procurar o que foi a Revolução Francesa na internet. Quem que vocês acham que encontrou a resposta mais rápido? Obviamente é na internet. É fácil isso, né? Mas aí a dúvida é quem aprendeu melhor. Esse é um X, que aí encontraram o resultado. Depois de 2 semanas, chamaram a galera de volta. Maria, chama sua turma, Gustavo, Raquel chama o seu pessoal e tal. Beleza. Turma da Raquel. O que foi que vocês viram semana passada? Que a galera que leu o livro lá na enciclopédia. Olha, a gente viu sobre Revolução Francesa. Que aconteceu principais características, começaram a falar. Galera da Maria do Carmo, que é a turma da internet, o que vocês viram a semana passada? Não sei. Não lembro. Eu acho que foi Revolução, acho que francesa. Você lembra onde você encontrou? Foi no site, sei lá, da CNN, sei lá. E o que tinha lá? Quais são as características principais dessa revolução? Não sei. Foi a revolução mais importante política no mundo. Quando você lê, você guarda mais informação. Exato. Então, assim, exatamente. Pela primeira vez a gente tem muitas informações, mas a gente não sabe utilizá-las como deveria, né? Então, por isso que, e aí justificaram isso. O QI dos filhos caiu significativamente em comparação aos pais, pela primeira vez na história. Isso nunca aconteceu. Justamente porque a gente tem muitas informações, está todo mundo imerso em informações, mas a gente acaba se perdendo. Tem muito, e a gente acaba facilitando, né? Por meio, sei lá, da internet e outras coisas mais. Tá bom? Então, tem um osso frontal, 2 ossos temporais. Tem um do lado direito e do lado esquerdo, né? Nossa, mas eu prefiro muito mais pegar um caderno desse do que caderno no celular. Bem melhor. Aquele negócio de e-book que você lê assim, você celular e lê, nossa, aquilo é horrível. Eu também curto livro mesmo, capa, livro folhear mesmo. Tem aquelas pessoas que lá que lê aqueles aplicativos lá que chamam Wattpad, Tem vários. Cabeceira. Um hospital, que fica aqui atrás, né, perto aqui da nuca, e 2 parietais, que ficam aqui, mas região mais superior, tá bom? Então, esses são o conjunto, essas regiões de ossos que formam esses 29 ossos aí da nossa caixa craniana. E aí, esses ossos se encontram e formam a sutura coronal, sagital, lambdoide, lambda, isso você não precisa saber, mas a título de curiosidade mesmo. Essa é a nossa cabeça. E aqui dentro tem a nossa grande central, né? Que a gente vai ver logo, o sistema nervoso. Essa aula é maravilhosa. Essa aula é top. O sistema nervoso é o que eu mais gosto. Qual sistema vocês mais gostam? Alguém já parou para pensar? Eu não vou perguntar isso, né? Lógico, não vale nota, mas qual sistema você mais gosta? Galera de casa e vocês? Olha, galera, perda de memória, acertou, Luciane, muito bom, Luciane. Mavi, locomoção, com certeza, Mavi, ele não andava direito. Não entendia, não falava e não conseguia andar direito. Ficou comprometido. Muito bom, Luciane e Mavi. Qual sistema vocês mais gostam? Eu não tenho um sistema assim, preferido. Assim. Eu gosto de sistema gestório. Gestório? E você, Raíssa? Nervoso também, é nóis.
Você falou que não tem, Gustavo? Não tem um sistema específico. E nem 2 que você mais gosta? Caramba, que doideira. Não, pode ser, tudo bem. E vocês, meninas? Não? Eu curto demais. Estou até pensando em fazer pós em neurociência na USP. Vamos ver. Cardiovascular, Mavi, é da hora também. Mavi, eu acho que se eu não fosse para essa área, se eu não fosse da neurologia, com certeza eu iria para essa parte. Ou para o sistema imune também, eu curto. Curto bastante. Bom, vamos lá. E aí, agora falando do pescoço, que é essa parte vai intermediária, que a gente tem entre a cabeça e o tronco. Esse cara é responsável por fazer a conexão. Tem uma fotinha dele aqui, né? Ó. Ele conecta o tronco, que está aqui desenhado, né, em branco, à cabeça, que também está aqui desenhado em branco, e essa é a parte do pescoço. É uma parte intermediária, fica ali no meio de campo. Oi? Tá frio? Uai, peraí. Na hora, peraí. Deixa eu subir. Ai, meu Deus. Aí, agora vai. Peraí que eu vou subir a temperatura na Califórnia que você falou. É 23, eu vou mandar um 24, Gustavo. Mas é 23 na Califórnia. Eu tinha um professor que falava assim: hoje a gente vai pra Califórnia. Deixa eu deixar mais quente. Eu não sei se é verdade, eu tava passando por lá, que eu vou dar dos seus pais a fazer. Quem é, Dani? É? Eu tô por fora. Vai fazer frio, hein? Hã? Ah, tá. O frio gostoso. Nossa, friozinho. Ei, menina, eu tenho que ganhar dinheiro para poder ir em Monte Verde ainda com a delegada. Bom, aqui. Monte Verde é top, hein? Canela, Gramado. Eu não gosto de frio também, não gosto de calor. Eu gosto do meio termo. Ah, é? Imagina fresquinho, sabe? Eu curto o fio, acho gostoso. Bom, é aqui no pescoço, né, que encontramos importantes glândulas. A gente vai falar mais pra frente, tá? Agora eu só vou citar elas. Quando a gente for falar do sistema relacionado à produção de hormônios. Tireoide, timo, paratireoide, tudo a gente tem aqui no pescoço. E também, obviamente, no pescoço a gente tem o quê? Vasos. O que esses vasos fazem, gente? Olha. O que será que esses vasos, veias, artérias que tem aqui, o que será que eles fazem? Eles ligam o cérebro e o coração. Perfeito. Quem é que leva nutrientes e oxigênio para o cérebro? Justamente esses caras. Saem do coração, né, por meio do sistema circulatório, que a Mavi falou que gosta, e irrigam. Levam nutrientes e oxigênio para o cérebro, né, e para todo o nosso rosto, enfim. Orelha, sei lá, enfim, componentes da cabeça. Vamos lá. Mas se a pessoa levar um golpe no cadeiro, pode levar que se dependendo desse golpe muito forte, dá uma assim, ó. Você bate quem? Mata a pessoa. Ah, é? Eu já vi o da traqueia, do pomo de Adão aqui. Do pomo de Adão. Isso aí eu não sei, eu tô por fora. Mas é para quebrar? Qual que é o objetivo? É quebrar? Eu não lembro, eu sei que eu aprendi. Não sei, eu só não... Dependendo se for muito forte, pode matar. Ah, é? Isso eu não sei. Eu vi de um cara só que lá era, acho que era Kung Fu. Se eu não me engano era Kung Fu. Que era um tecido humano mesmo, tipo assim, que simbolizava pelo menos. E o cara dava um golpe assim, ele enfiava a mão. Já viu, Raquel? E arrancava. E aí você vê, né? Então esse com certeza vai te matar. Se mata mesmo. Bom, tronco é uma parte central do nosso corpo, a gente viu semana passada, né? Que é dividido principalmente em 3 partes: tórax, abdômen e a pelve. Como a gente viu, o tórax é dividido em outras partes, né? Que a gente chama no popular peito, barriga, no popular, tá? Mas o peito chama-se tórax, barriga, abdômen e a parte mais embaixo, que é essa parte aqui, ó, que a gente vai chegar lá, pelve, onde eu tenho o encaixe dos membros inferiores. A gente chega lá. Esse tórax é a parte superior do tronco
Lembra? Deixa eu pegar um aqui. Tudo isso aqui é o tronco. Mas Só que aqui tem as divisões. Acho que a medula fica na coluna, não é? Fica aqui. Fazer toda a sua extensão. A gente vai ver no sistema nervoso. Mas sim, fica tudo aqui na sua extensão. Tem perigo dela morrer? Tirando a medula? Não. Isso é um procedimento arriscado. Tudo que é invasivo é arriscado. Se errar a mão, pode ter algum tipo de complicação. Mas hoje em dia está muito mais evoluído. Tá bom? Porque é uma agulhinha pequenininha, né? Para retirar. Nem sente dor. Tá anestesiado, né? Eu não sente por causa disso, mas não dói. Dói pra caramba, pra extrair. Se a gente tiver anestesiado, dói. Mas anestesiado não. Mas depois que passa assim, esse negócio, não sente, né? Deve sentir algum incômodo. Eu não conheço ninguém que fez, mas algum incômodo talvez sinta. Falo porque quando eu tomei anestesia geral, depois que eu fui voltando, me incomodou bastante. Mas eu não sei dizer. Mas eu imagino que algum desconforto deva ficar assim, até recuperar, né? Até porque você perfurou. Todo procedimento invasivo leva-se um tempo para poder recuperar. Mas eu não sei se dizer o quanto dói. Eu sei que no ato não dói nada, porque você está anestesiado. Bom, tronco. O que eu estava falando é que o tórax é a parte superior. Por que superior? Porque eu tenho a parte inferior, que é o abdômen e a pelve. Então, tórax é a parte superior, fica em cima do tronco. Por que superior? Porque eu tenho as outras partes que são as inferiores. Então, o tronco é a parte superior, estende-se da base do pescoço até o diafragma, que é o que a gente foi apalpando aqui embaixo, né? Viu toda aquela extensão na aula passada. É composto pelas costelas, costelinha, né? Isso aqui muito comum na galera que às vezes você sofre algum tipo de acidente, a turma que sofre acidente de moto, às vezes é bem comum você acabar fraturando uma costela. Oi? E aí tem sempre o socorrista, entre aspas, que quer dar uma de ortopedista, e aí numa dessa pode acabar matando a pessoa, tentando colocar a costela no lugar, perfura o pulmão. Aí, além do trauma na costela, você tem uma perfuração pulmonar, que pode levar a pessoa à morte. Nós temos duas costelas no final, que são as costelas circulantes, né? Isso. Normalmente as atrizes, as mulheres assim, tiram essa costela para poder ficar com a cintura mais pequenininha. Falaram... Elas são sem função, né? Para tirar. Provavelmente elas não devem ter muita função no corpo humano. Falaram que ela tirou, eu não sei se é verdade. Aqui não vai ter foto. Não sei se vai ter foto dela, né? Mas eu ouvi falar que ela tirou. Hoje em dia a estética muitas vezes fala mais alto, né? Mas assim, a minha opinião, tá? Assim, a minha opinião, falando assim, só partindo da ideia da aula. Se foi feito, o ideal é deixar. Assim, é meio complicado. Às vezes, eu vi uma modelo esses dias. Aqui, ó. Cadê ela? Como é que chama aquela irmã da... Vou escrever tudo errado, que eu tô com pressa, ele vai corrigir. Cadê o rosto? Eu vi uma foto dela hoje, do rosto dela. Ela foi fazer um procedimento e deu ruim. Ela ficou com o rosto muito diferente, então. É Simara a outra, né? É Simara a outra que é mais magrinha. Tá normal? Deixa eu mostrar pra galera de casa. Bom, pelo que eu fiz, nessa foto aí que você está mostrando, ela deu uma picada de abelha no rosto. E ficou zoada. E ficou assim. Assim, vamos lá. Esse cara aqui. Ele vai corrigir. Cadê ele? Do harmonizar, ele tava igualzinho. Nossa, as pessoas que fazem essa computação tá tão ridícula. Tem uma foto dele que ele tá. Que é quando saiu. A pessoa que fica
a pessoa sem harmonização... Fica diferente, né? O que serve essa harmonização? O que serve? Teoricamente, para alinhar... Perfeito. Teoricamente, para deixar o seu rosto mais quadradinho, deixar mais largo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que aqui era mais arredondado? Olha, agora não tá mais quadrado? Teoricamente, né? Lógico, ó. Não tá com cara tipo do Ken da Barbie? Uma cara mais quadrada. Essa é a ideia. Essa é a ideia de deixar... ridículo. Eu também não acho... eu também não acho legal. Mas, assim, é o que eu tô falando, assim, é o preço... Hã? Quer ver? Aí, aqui, ó, tá tipo quem da Barbie lá, tá vendo? O rostão quadrado, tipo de ator americano, hollywoodiano, é tipo isso. Mexer. E assim, isso pode, cada um tem a sua opinião, mas às vezes pode dar ruim e a gente cansa de ver. No caso dele, deu super certo, né? Mas... Lembra do MC Brinquedo lá, que o pessoal zoava ele? A galera tava zoando que ele... Aí, ó. Essa foto aqui, quando ele postou, a turma caiu em cima dele. Aqui o queixo, ó. Era assim, antes, e depois ele fez a harmonização. E a galera falou, não combinou e tal, ficou feio. E aí ele... Aí você tem várias, né? Mas assim, gente, tem seu preço. E ela também fez. Ó, tá vendo aqui? Só no final aqui, ó. Aqui no final, tá vendo? Tá mais quadrado, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver aqui, ó. É que eu não tenho... Isso, ó. Aqui no finalzinho. E enfim, aí você tem uma... Professor. Oi? Olá? Coloca quem humano Costelas para você ver. Como é que é? Quem humano Costelas. Tem uma foto dele com vidro. Então vamos lá. Quem foi que falou? Olha só. Oi, Mavi. Obrigado, Mavi. Nada. Aí, ó. Ei, Mavi, obrigado. Aí, ó. Tá. Aí, ó. E aí, eu não sei se foi esse, mas teve um esses dias que deu um complexo aí, que ele... eu acho que ele virou mulher, eu acho. Não, eu vi um que, tipo, tava querendo voltar atrás, tipo, tava meio desconjurado de tantos procedimentos que ele tinha feito e tal. Ele virou branco, assim, e às vezes são coisas que não tem volta, né, gente? A gente vai fazer um procedimento desse, isso eu não sei se é verdade isso aqui, tá? Mas aí é complicado, né? Essa aqui tirou bastante. Essa aqui tirou bastante, hein? Aí, ó. E aí você tem, olha só, essa finurinha aqui, né? Tipo, muito fininho. Enfim, procedimentos, né? E aí tem esse aqui, lógico. Esse aqui não tirou, colocou. Costela? Não foi costela, não. Ele colocou alguma outra coisa. Que é isso, velho? O cara parece um ogro. Cadê ele aqui? Tá normal? Ai, credo. Imagina se você é mulher desse cara e dormir a rainha desse cara, Tá gelado? Tá. Ó. Ai, credo, que horrível. É o quê? Aquele outro, volta um pouco. É que eu tinha clicado numa imagem, acho que foi nessa. Eu fui clicando em alguma imagem. O cara tava de boné, de pelo preto. É? É desse jeito, igual esse cara aí. Só que, mas nesse caso aqui, o Hulk brasileiro, por que ele é zoado? O pessoal zoou ele. Isso aqui não é músculo. Ele injetou óleo. Quase morreu. Aqui, ó, como ele era. Óleo caseiro. Ele quis, meio clandestino, queria dar uma shapeada. E aí ele errou a mão. E aí, você pode ver que o abdômen dele é magrinho. Ele é quase o que humano, só que tem um braço gigantesco. Só que não é músculo. Tem substância ali dentro. Deu ruim, quase que ele ficou sem os braços. Qual que é o braço? O de Ribeirão? Esse aqui? Nossa, que idiota, velho. Lá. Imagina se você é mulher desse cara e passar a mão no peito desse cara aí. Olha o outro braço,
Você vê, olha lá. Vai passar a mão na tua. Nossa, amor, você tem mais pele que eu. Oh, meu Deus. Mas olha só. Oi? Não tem, mas... E é porque, às vezes, dependendo de como você for tirar, você pode piorar ainda o caso. Esse cara se sente bonito assim? Então, ele queria se sentir. É porque tem um cara que é referência. Ele morreu agora. Aí, ele antes e depois, ó. Olha essas costas. Faz sentido isso aqui ser normal? Não foi. Ele deu reação. Parece um cupim do boi. Exato. Aí deu reação alérgica e quase que ele morreu. Tem um americano que morreu recentemente, que era referência nisso. Só que o cara tinha um corpo, mas, digamos assim, não dava tão na cara, né? Mas, infelizmente, morreu também. Infelizmente, assim, né? O cara caçou, né? É difícil. É complicado, né? Aí tem o Hulk. Esse aqui não, esse aqui é natural mesmo, esse Hulk aqui, viu? Bom, voltando. Então, assim, é estranho, né? A estética tem seu preço, digamos assim, né? Bom, vamos lá. Então é composto por costelas, músculos intercostais, externo, coluna vertebral. E aqui que, obviamente, o coração e os pulmões ficam abrigados, né? Dentro dessa caixa aqui. Não é a caixa craniana. A craniana vem de crânio. Essa é a caixa torácica, porque vem de tórax, né? O abdômen está mais embaixo. Na parte inferior, cadê ele? Aqui, ó. Famosa barriga, né? A gente chamando popular. Pode ser de tanquinho ou de máquina de lavar, né? De 12 quilos. Tá cheio, tá cheio. No seu interior, encontra-se a cavidade abdominal que protege e contém as vísceras, principalmente aquelas relacionadas ao sistema digestório, que é o que a Raquel falou que mais curte, e também relacionadas ao sistema urinário, rins, bexiga e por aí vai. E é dividido em regiões. Não precisa decorar isso, tá? Eu coloquei na apostila, mas coloquei também por curiosidade. Há uma divisão abdominal, e aí o pessoal estuda cada uma dessas divisões, tá bom? Mas pra gente isso não tem relevância, só por curiosidade mesmo, para você saber, né? A pelve fica mais embaixo. Então, ó, a pelve fica aqui nesse encaixe, ó, aqui embaixo. Aí ela aí, ó. É aqui que se inserem os músculos inferiores e também alguns outros músculos e ossos relacionados aos movimentos. Então, para que eu possa andar, eu preciso, obviamente, ter minha pelve funcionando naturalmente, né? Normalmente, sem nenhum tipo de prejuízo. Perguntas. Quando alguém tem uma fratura na bacia, que é por aqui, mais ou menos, essa pessoa consegue andar normalmente? Não, né? Precisa de um tempo até que, entre aspas, colar o osso da bacia. Às vezes alguns precisam de fisioterapia. Por quê, gente? Porque essa região, tá aqui, ó, é relacionada ao movimento. Se eu tenho um prejuízo nela, eu tenho automaticamente o prejuízo que a gente fala na deambulação, na capacidade de andar, me locomover e por aí vai. Membros superiores, formados pela cintura escapular, clavícula, braço, antebraço e punho. Tá aí, ó, uma imagem. Braço, antebraço, clavícula, punho, né? Esses são os membros superiores. Cada um tem a sua função. Né? Eu brinquei com a mão no início da aula, mas para que a mão possa funcionar, existe todo um aparato, né? Várias outras estruturas que ligadas à minha mão permitem movimentar. Porque aqui tem um encaixe. Isso, tem um encaixe para que eu possa encaixar certinho na minha mão e ela possa funcionar. É o suporte da minha mão. Ó. Tá vendo aqui, ó? Muitas pessoas, quando vão cair de moto. Isso, una. Exatamente, para apoiar, para que eu possa. Imagina se eu tiver só um osso aqui direto, ó.
é com a minha ferramenta de edição. São dois ossos bem fininhos. Isso, ó. Imagina se eu tivesse um osso só direto, talvez tropiquei, cair no chão, ia quebrar. Isso aqui dá mais, é a mesma lógica das pernas. Eu tenho maior estabilidade e segurança para essa região. Aí, eu dei uma aumentada. Tá por isso, tá? Mas sim, com certeza são bem finos, como a Raquel falou. Uma coisa importante. A gente vai falar semana que vem, mas... Atividade. Oi? Nossa! Você quebrou? Caiu de moto? Nossa, Ana. Foi feio mesmo, então, coisa. Você estava correndo, o carro estava em alta velocidade? Não, estava chovendo. E a irmã estava em São Paulo, a gente tinha uma irmã, né? E ela estava em São Paulo também. Aí a gente foi, eu, a minha irmã e uma irmã. E aí a gente viu o caminhão, perdeu o controle e amassou, foi na água, aquelas boletinhas que tem, sabe? Guarda de rei lá? Isso, aí amassou, tá? Nossa! Aí eu fiquei mais prejudicada, porque eu estava bem... Do lado do caminhão. Bem na frente do caminhão, esmagou mais, eu estava. Então, eu fiquei presa. Eu não lembro, né, que eu estava desacordada, mas eu fiquei presa há 3 horas na cidade. Que isso? Aí, minha graça não gasta nada demais. Aí eu peguei na cabeça daqui, dava assim na minha Eu peguei daqui até mais ou menos aqui, eu peguei 46 pontos. Nossa, 46 pontos? Mas eu não deu nada, sabe? Que bom. Aí quebrou o meu pé, eu fui estudar, mas eu mais sofri que eu tenho. O pé? Nunca volta ao normal, né? Eu também tive um trauma no joelho esquerdo. Um tiro de guerra. Não é a mesma coisa, acho que eu nunca vou voltar assim. Assim, a clavícula, essa é dor. Na segunda perna. Essa é eu sinto com cabelo. Meu pé é forte. O pé é o principal. Eu só olhar um pouquinho de tempo. Dói. Bom, os membros inferiores são formados pela cintura pélvica. Por que será que tem esse nome? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Cintura pélvica faz menção a pelve. Então é o quê? É onde encaixa os membros inferiores. Por causa das orelhas aqui. Bem criativo, hein, pessoal? Mas sim. Parece um elefante. E a tromba ali, né? Eu lembro quando a gente vinha do Goiás para cá e ficava muito longe, e ficava vendo as nuvens. Aquilo parece um tal. Você falou, lembrei. Tudo, tem de tudo. E tem gente que ainda fica bravo quando você não vê o que ela... A minha irmã chapava. Você não tá vendo dinossauro? Eu não tô vendo dinossauro, não. Clavícula, braço, antebraço... Opa, esse aqui eu já falei, perdão. Estão formados pela cintura pélvica, coxa, perna e pé. Obviamente são mais resistentes, como o Gustavo já tinha adiantado. Por quê? Porque eles geralmente são mais pesados e oferecem maior poder de tração, de impulso, de força, né? Fazem parte da locomoção, da sustentação e da postura do corpo. O que é locomoção? Você ir de um lugar ao outro. Locomover. Sustentação. Já é diferente. Essa pergunta é diferente. Galera de casa, para vocês também. Essa aqui não tem sustentação, né? Vai cair. Uma coisa que é sustentação, quando você fica em pé, está sustentando. Isso aqui é sustentação. Isso, que é também o que a Maria do Carmo também falou. É isso, é a capacidade de conseguir ficar em pé, mas equilibrado. Eu consigo me manter em pé. A ideia é essa de sustentação. Estou sustentando o peso do meu corpo. Por causa da estrutura óssea
principalmente dos membros inferiores. E a postura, né? Postura do corpo. Quem já viu falar que quando você conserta a sua postura, você anda melhor? Tem gente que anda, que parece, né? Um top model. E tem outros que parece que já morreu, esqueceu de cair, né, Ana? Tá caçando buraco. Postura. Muito disso tem a ver também com os nossos pés. Pernas. Aham. A coluna dela deve ter... Em S? A gente vai falar na aula que vem, a gente vai falar disso. Pouquinho, tem umas imagens. Em formato de... Provavelmente, deixa eu ver, ó. Aqui você teve um procedimento cirúrgico. Às vezes não há necessidade ou não há possibilidade. Tá vendo aqui? O que é que isso aqui parece? Um S, né? Olha aí. Ó, olha essa imagem. Eu tenho escoliose. Às vezes é cirurgia, outros casos é aparelho. Tem. Eu acho que eu tenho escoliose de. E graus e níveis. De 1 centímetro. 1 centímetro e 1 milímetro. Eu tenho escoliose. A esposa de um grande amigo meu também. Fazer academia, natação. Olha, por que será? Você adiantou minha pergunta. Por que, gente? Academia faz bem para os ossos? Porque quando eu faço atividade física, principalmente de força, eu dou condições para que os ossos se renovem e fiquem mais rígidos. Essa é a ideia. Ficando mais rígidos, é mais fácil ou mais difícil disso acontecer? Mais difícil, porque o osso está mais protegido. Só que se eu sou sedentário, o que acontece com os meus ossos? Ficam mais suscetíveis, vulneráveis a esse tipo de situação. Claro, situações, gente que tem doença, já nasce assim, enfim, cada caso. Mas se eu quero trabalhar com prevenção de doenças ósseas, fazer atividade física de força é um excelente começo. Bom, fisiologia eu já adiantei, né? Mas é a capacidade ou a ciência que olha para o funcionamento do nosso corpo. A diferença, eu lembro que eu perguntei na primeira aula. Lembra? Uma olha para as partes e para as suas funções, e a outra olha para o funcionamento dessas partes, dessas funções. Essa pergunta eu não fiz. A pergunta lá que você fez, o sistema preferido, eu acho que é o sistema reprodutor. Bom, diferentão, esse é difícil, hein? Dependendo do aspecto. Eu escolheria para ser ginecologista, sério? Sério? Legal. Da hora. É muito diferente, né? Eu tenho uma coisa que eu não faria, com certeza. Você não faria, não? Nem a pau. Eu acho que nunca. Eu acho que é a última coisa da medicina que eu faria. Ou isso e ortopedia, nunca. Ortopedia também, não, acho que ortopedia é pior. Eu não tenho coisa de pavor de ver gente tudo torto, arrebentado. Mas assim, realmente, se eu não tenho... tanto é que eu queria fazer mais para aula de neurociência, né? Mas cada um tem um gosto. Bom, que bom que você tem um predileto. A gente vai falar dele também. No último capítulo, eu acho. Bom, o último. Bom, por que conversar sobre fisiologia, gente? Para saber como funciona, né? Tá aí, ó. A fisiologia explica o funcionamento, ou a capacidade, a forma
o jeito que o nosso corpo, ou uma parte dele, ou um sistema, funciona. Essa é a lógica. A proposta, a ideia é explicar os fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem, desenvolvimento e também pela progressão da vida. Por que a Ana, sei lá, fala, tô com frio, tem a ver com fisiologia. Fome, fisiologia. Medo, fisiologia. Atração sexual, fisiologia. A fisiologia explica muitas coisas, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Desde o mais simples vírus até o mais complexo. A pessoa mais bonita, você vai gostar mais dela, né? Talvez. Talvez. Não necessariamente. Tipo, na sua visão. Não necessariamente. Porque a pessoa ser bonita ou não é relativo. A visão de cada um. Isso. Uma pessoa pode achar uma pessoa bonita na rua e você pode achar feia. Isso, com certeza. Com certeza. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, a gente foi para São Paulo em 2017. Lucas, vem cá para você ver uma coisa. Eu falei, o que será que ela quer que eu veja? Aí ela tava no Tinder. Falou, você acha esse cara bonito? Eu falei, não, isso que eu não achei não. E eu falo, né, tem uns caras que eu acho bonito demais. Eu falei, isso que eu não achei não. Aí eu achei maravilhoso. Você não reparou uma coisa? Eu só gosto de homem estranho. Então, assim, é subjetivo, tipo, a questão... Mas essa atração tem muito a ver também com fisiologia, tá bom? Desde o mais simples vírus até o mais complexo ser humano, todos possuem características funcionais pelas quais a gente deve olhar, observar, e é isso que a gente vai falar. Que podem e devem ser observadas e estudadas pela fisiologia. A gente vai falar algumas ao longo dessa apostila. A fisiologia pode ser dividida em virótica. O que será que essa fisiologia virótica estuda, gente? Vírus. O nome é muito sugestivo. E bacteriana. Celular. Células, obviamente, vegetais e humano é o ser humano, né? Barra animal, né? Anatomia e fisiologia andam juntas. Porque uma vai estudar a estrutura, como a gente falou, as partes, e a outra olha para o seu funcionamento. Anatomia, forma, fisiologia, função ou funcionamento. E aqui tem alguns exemplos, né? Quando eu sinto fome, a fisiologia me leva a querer um alimento, ou a procurar um alimento, né? Medo, quero procurar um refúgio. Fome aqui também é subjetivo, viu, Gustavo? A gente que gosta... Nossa, gente. É bom, hein? Comer é bom demais. Frio, vou procurar uma fonte de calor. E a reprodução, né? Vou procurar parceiros e por aí vai. Bom, e aí, toda vez que a gente fala de fisiologia, obrigatoriamente a gente tem que falar delas. Das células. Que são as menores unidades estruturais e funcionais do nosso corpo. Para que eu possa entender a fisiologia da Mavi, sei lá, do Tiago, da Ana Lívia, da Fabi, por exemplo, eu preciso olhar lá no interior, lá na fisiologia da célula, porque a fisiologia da célula, que a gente vai ver daqui a pouco algumas coisas, explica muito sobre quem é a Fabi, sobre o que a Fabi faz, sobre qual que é o comportamento dela em determinadas situações e por aí vai. Então, por isso que a fisiologia celular, tá aqui, né? Ó, é essencial para os nossos estudos. Vamos lá. E aí, a célula é organizada em partes e, obviamente, se algo acontecer de ruim, essa unidade, que é a célula, vai ficar comprometida, né? Isso tem algumas imagens aqui dela, né? Então, a gente vai ter basicamente dois tipos, a gente vai falar deles, é procarionte e eucarionte. Um é mais complexo, um é mais simples e o outro é mais complexo. Um mais simples... Oi? Né? Um é mais exato, um é mais simples e o outro é mais complexo. Mais simples,
são as procariontes, mais complexo as eucariontes, célula animal e por aí vai. A gente vai falar. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque dentro da célula existe também, ou existem estruturas que funcionam. Então, a fisiologia celular é entender que existem estruturas, até mesmo nessa célula mais simples, que é a procarionte. Existem estruturas aqui dentro e que essas estruturas funcionam. Se não funcionarem, a célula vai falhar, consequentemente, um membro ou um organismo que essa célula faz parte também vai começar a falhar. A gente vai entender esse efeito daqui a pouquinho. Porque tudo é formado de células. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, as células que geralmente são atacadas por um vírus, vamos lá. Vamos ver se eu acho uma... Queria pegar uma imagem que dá para ver certo. Ah, isso aqui é legal, né? Olha isso aqui. O que essa imagem nos diz? Que existem micro-organismos nas mãos, né, em todo o nosso corpo. E esses caras, então se eu estou descuidado, eu posso colocar a mão na boca, nos olhos, né, e por aí vai. Invadem, invadem o meu organismo e fazem com que haja uma infecção. E aí esses caras começam a arrebentar o meu organismo. Bom, e a gente vai ver algumas coisas sobre isso. Mas basicamente, eles invadem e começam a destruir todo o meu organismo. Muitas células morrem nesse processo de invasão. Muitas tentam combater o invasor, mas não resistem e acabam morrendo. Algumas até se suicidam. Como se elas englobassem. Imagina, eu sou um cara, eu sou um homem, não sou, né? Um exemplo. Eu tenho a capacidade de me sacrificar para proteger o organismo onde eu faço parte. Então, digamos, eu sou um invasor, o Gustavo é uma célula do organismo que eu invadi. Ele pode, entre aspas, me abraçar, me englobar, e a gente pode morrer junto. No caso, ele vai se matar para proteger o organismo como um todo, mas eu também vou junto. Algumas células têm essa capacidade, tá bom? E aí, olha que número legal. Isso alguns até colocam mais, tá? Basicamente, tem pouquinhas, né, células no nosso corpo, algo em torno de 100 trilhões de células, né? Muitas células, muitas, que não param de ser produzidas, estimuladas. Existem vários tipos de células, a gente vai falar de alguns. Aí. Tem alguns. Pelo menos 2 dá para identificar aí. O neurônio, ele tem todo o sistema nervoso, não é? Principalmente, Sistema nervoso. Que é o cara que é responsável pelo transporte de informação, interpretação e por aí vai. Então, espermatozoide, desculpa. Por isso, então, que as neurônio, Alzheimer, elas vão perdendo o movimento. Também é por isso. Porque o neurônio não se comunica, não manda informação e o corpo não responde. Também, a gente vai falar sobre Alzheimer, sistema nervoso, mas essa é uma causa. Então, espermatozoide e neurônio. As células admitem ou adotam formas diferentes para atuar em partes diferentes do meu corpo e para ter funções diferentes. Então, tem 100 trilhões, mas são divididas em grupos, em regiões e por aí vai. Vamos lá. E aí, essas células podem ser mais simples ou mais complexas. Mais simples, procariontes. Mais complexas, eucariontes. Dá para ver? Quer dizer, eu acho que nem dá para fazer isso, né? Dá para ver que ela tem vários negocinhos aqui dentro? Várias partes, ó. Tá vendo aqui, ó? Parecem até órgãos. A ideia é exatamente essa. Essas são as organelas que a gente chama. São, entre aspas, pequenos órgãos das células. Esses caras adotam e têm funções diferentes dentro de uma célula.
Deixa eu pegar uma. Ó, aqui. Mitocôndria. E a mitocôndria é aquele negócio que você falou que dá energia. Produz energia. Exatamente. Pacientes que têm problema de energia, muitas vezes, talvez estão com problema mitocondrial. Falta energia na célula, consequentemente, o meu corpo também não tem energia. Causar por falta de exercício, de alimento e de água? Pode ser também. Pode ser por isso ou algum defeito genético, alguma coisa do tipo. A pessoa tem uma dengue também. Então, uma doença, alguma coisa que comprometa. Certo? Bom, é tranquilo de entender esse conceito aqui, mas se você perder a linha de raciocínio, deixa eu desenhar aqui, ó. Mais fácil desenhar. Para a gente entender a importância de uma célula. Sem ela não existiria você, né? Também não existiria o Lucas. Vamos lá. Opa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, célula. Essa célula acaba se agrupando, então, ou seja, um grupo de células forma uma coisa. Alguém tem noção do que possa ser essa coisa? Tem um nome aí no grupo. Um grupo de células? Forma algo. Esse algo forma um outro algo. Esse outro algo forma um outro algo. Esse forma um outro algo. Células formam os tecidos. E os tecidos formam os órgãos. Será que é isso, galera? E os órgãos formam? Tá na apostila. O que a gente falou que eu perguntei? Vocês têm, quem tem o predileto? Os sistemas. Perfeito. E o conjunto de sistemas forma o quê? O corpo. Ou que a gente chama de organismo. Entenderam? Então, o agrupamento de células... Opa, peraí que tá alguém pedindo para entrar. Peraí, deixa eu ver quem que é. Evelyn. Peraí, acho que ela entrou. Aí. Ó, o agrupamento de células forma um tecido. A gente vai falar de músculo, vai falar do sistema cardiovascular, e lá a gente fala bastante do tecido do coração, por exemplo. Esse tecido forma o coração e outras partes do sistema cardiovascular. Por exemplo, o agrupamento de tecidos leva a um órgão, sei lá, o coração, o cérebro, um rim, sei lá, um órgão. Estômago, intestino, pulmão, um órgão. E o agrupamento de determinados órgãos leva a um sistema. Então, alguns órgãos se acumulam e formam um sistema urinário. Ductos, bexiga, rins, uretra. Outros órgãos se agrupam e formam um outro sistema nervoso. Medula, encéfalo, ponte encefálica e por aí vai. Cérebro e nananã. O sistema, ou conjunto de sistemas, formam um corpo ou um organismo. Mas percebam que, para que eu tenha um corpo, eu preciso ter células. A origem de tudo. Por isso, é um ciclo, exatamente, Luciano. É um ciclo. Se eu tenho um problema celular, por que o câncer mata, muitas vezes? Porque o câncer ele é um problema da célula, que são... e ele se multiplica muito rápido. E com a sua multiplicação comprometem o quê? A célula. As células. Compromete as células, que pode comprometer o tecido. E aí pode comprometer um órgão, talvez vira uma metástase e vai para os sistemas e, obviamente, para o corpo como um todo. Ainda mais se o câncer for maligno. Se for maligno, então, aí dependendo quanto tempo demora, né, para entrar em ação, isso vai
custar, às vezes, até a vida da pessoa, tá bom? Então, as células são a origem e a base de tudo. Por isso que é importante a gente dar atenção para elas. Vamos lá, seguindo. Fiz esse desenho em usar os olhos artísticos de vocês, hein? Eu escutei que o câncer, ele é tipo assim... a célula que ela se multiplica assim e uma dá errado. Geralmente é uma falha. Essa dá uma falha. E aí ela, com defeito, se multiplica com defeito também e vai indo. Aí essa falha, ela multiplica mais rápido das outras. E aí você vai tomando o organismo da pessoa. Aí pode ter, esse câncer pode ter algum motivo, pode ser por causa de... Sempre tem. Genética, alimentação, estilo de vida. Que você não tomou cuidado. Então, estilo de vida, isso, exatamente. Estilo de vida maléfico, o que não é benigno. Fumar, beber e por aí vai. Ou comer só coisas industrializadas, ultraprocessadas e por aí vai. Exatamente, Gustavo. Porque compromete ou me traz um prejuízo celular. E aí, ao longo da cadeia, o meu organismo como um todo vai acabar sofrendo impacto. Perfeito. Então, os tecidos são formados, a gente acabou de ver, por um grupo de células. Tá? E esses tecidos se agrupam, se aglutinam e formam órgãos. Que também, por sua vez, se agrupam e formam sistemas. Todos que a gente conhece. E o conjunto de sistemas forma um organismo. O nosso corpo, na prática. Quando temos um grupo de tecidos que interagem para um determinado fim, a gente tem um órgão, né? Coração, estômago, intestino, rins, pulmões. Esses órgãos acabam também se agrupando e formando sistemas circulatório, respiratório, nervoso, tegumentário, por aí vai. O sistema funciona ou depende da interação de vários órgãos. Alguém consegue dar um exemplo de um sistema que depende de vários órgãos? Assim, olha, se eu tiver um problema em determinado órgão, esse sistema vai falhar. Alguém consegue dar um exemplo? Seu querido. Faz sentido. Você consegue falar, dar um exemplo? Concordo. Eu tinha pensado nele também. Por exemplo, né? Então, assim, se o meu intestino não consegue processar, acho que alguém falou. Se ele não consegue... lá, a Luciana colocou o coração, né? Cardiovascular. Sim. Por exemplo, o cardiovascular, né? O coração. Ou que seja também um digestório. Se o meu estômago não funciona bem, eu estou com um problema no câncer do estômago. Ou no intestino. O que vai acontecer com o meu corpo? Geralmente, quem tem câncer nessa região gastrointestinal é um câncer muito agressivo, muito violento. O paciente, às vezes, nem consegue comer. Por não comer, por exemplo, tem alguns procedimentos, gastrostomia, sonda e várias coisas. Precisa colocar alimentação via externa, porque ele não vai conseguir comer, aí tem que fazer procedimentos e tudo mais. Mas intestino. É forte. Intestino, ósseo, são cânceres agressivos demais. Se falha um órgão, por exemplo, falou o estômago, falou o intestino, ou alguém falou do coração, a Luciane falou do coração, consequentemente, todo o meu sistema falha. Meu coração parou, não vai ter sangue para ser bombeado nas artérias. Se não tem sangue a ser bombeado, o corpo não funciona. Se não funciona, morre. Então, um órgão que falha, por isso que tem interação entre eles, são associados. Se ocorre uma falha nessa interação, todo o meu organismo pode padecer. Se o cérebro para, já era. Geralmente, tem dificuldade. Parou o cérebro, não muito tempo depois, as coisas dos outros órgãos começam a parar também, né? Bom, e o organismo é um todo, né? São esses sistemas conjuntamente. E aí eu já mostrei para vocês
Algumas células são mais simples e as outras são mais complexas. Por exemplo, a célula procarionte animal. Tem um exemplo. São alguns tipos de células aqui. Pergunta: alguém conseguiu fazer as atividades da semana passada, né? Da outra semana? Estou perguntando porque eu vou ver ainda, tá? Então, alguém não fez? É porque meu celular deu problema e aí eu não consegui confirmar. Oi? A que eu tinha passado. Aquela perguntinha no início da aula. Deixa eu ver se ainda tem a aula aqui. Peraí. Isso. Você conseguiu fazer? Beleza. Todo mundo lembra qual é? Isso é isso. Tô falando porque eu ainda vou ver. O meu celular deu ruim. Bateria eu peguei ele ontem. Tá tudo salvo lá. Quem não fez, manda lá ainda, por favor, hein? Peraí, como é que precisa fazer? Ó, lembra que eu passei no início da aula. Ó. Peraí que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se vai. Peraí que tá carregando aqui. Que eram algumas perguntas e eu falei para vocês assim, ó. Falei, ó, aproveitem. Aí eu falei, eu vou fazer agora. Eu falei, não, então faz em casa e me manda. Lembrou? Vou mandar aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Isso. Aí. Isso. Vou mandar. Para definir o que é anatomia, fisiologia. Lembrou? Beleza. Não, quem fez, tranquilo. Eu vou fazer, esqueci. Então. Como eu falei, deu problema, eu vou começar a corrigir tudo essa semana. Quem não fez, faz, que ainda dá tempo. Depois não adianta chorar, hein? Aí. Vamos lá, gente. Oi? Desculpa? Não, eu mando. Conforme eu tenho um número de notas, eu vou mandando. Então, tipo assim, ó, a prova que a gente acabou agora, da apostila Desenvolvimento Pessoal. Sei lá, quando eu tiver umas 10 notas, eu disparo para os alunos individualmente. Eu só não mando no grupo por questões éticas, assim. Tipo assim, imagina, você tirou 10, e aí eu tirei, um exemplo, tá? Você tirou 10, eu tirei 8,5. Aí fala, o Lucas tirou só 8,5, eu tirei 10. Aí isso pode constranger o outro. Então eu sempre mando no particular. Mas eu passo sim, eu passo as notas. Lá na UFSCar tinha um número, um código. Cada aluno tinha o seu código, aí o professor mandava só uma planilha. Mas como a gente não tem aqui, deixa eu colocar aqui, porque acho que nem todo mundo viu. Bom, gente, revisão da aula de hoje. Aí, tá lá no grupo. Quem não viu, pode clicar lá que a atividade já tá lá. Revisão da aula de hoje. A gente conversou sobre as divisões do corpo humano, falando que existem, as divisões são cabeça, pescoço, tronco, membros inferiores e superiores. Cada um tem o seu porquê, a sua função, e que eu preciso de cada uma dessas partes para poder executar movimentos, para poder me auxiliar no meu dia a dia, no meu cotidiano e por aí vai. Depois a gente viu o conceito de fisiologia, que tem a ver com o estudo, deixa eu compartilhar aqui com o pessoal de casa, do funcionamento do corpo, olhando principalmente para elas, para as células, que são a menor unidade estrutural do nosso corpo. Elas, inclusive, que formam os tecidos, que formam os órgãos, o sistema e o organismo como um todo. Se eu tenho uma falha celular, consequentemente, eu tenho uma falha no tecido, no órgão, no sistema e no organismo. Semana que vem, a gente fala deles. Então, ninguém falou dele, né?
Sistema ósseo, mas semana que vem a gente vai começar com ele, tá bom? Então a gente vai fazer os 2 próximos capítulos. Capítulos 4 e 5, se a memória não me engana. 4 e 5, tá bom? Vamos falar sobre esse sistema e aí, lembrando, a gente já fala sobre algumas doenças também. Então a ideia é apresentar o sistema, os principais órgãos dele, as principais funções que o sistema tem e algumas doenças. Não todas, né? Não dá para falar sobre todas, mas as principais. Ou as mais famosas. Tem aquele negócio lá de tem câncer nos ossos também, não tem? Tem câncer nos ossos, é sério. Mas como é que funciona o câncer nos ossos? É só uma parte específica ou um todo? Não, porque bom, vou falar semana que vem, mas os ossos são um tecido vivo. Tem gente que acha que osso é uma coisa estagnada, então, olha, empacada, estagnada. Mas, na verdade, o sistema ósseo é composto de um tecido vivo. Esse osso, por mais rígido que seja, se renova. Ele tem aquele negócio por dentro, por isso que ele é areadinho, né? Quer ver, ó? Ele é meio que não é areado, tem um buraquinho por dentro do osso. Isso, esses caras aqui, ó. Aí, ó. Esses caras aí. A gente, galera, sempre tem, o pessoal tem a criatividade, o brasileiro, eu vou te contar. Exatamente o que acontece no nosso corpo, ó. O nosso corpo, o tecido ósseo, não é morto por causa desses caras aqui. Esses caras produzem ossos e tem outros caras que destroem os ossos. Tem uma imagem aqui melhor, essa aqui. Tem uns caras que retiram o tecido ósseo velho e tem outros caras que constroem um novo tecido por cima. Os nossos ossos... É aquele problema que tem mais os que constroem, os ossos vai aumentar. Isso, osteoporose. Então, é um tecido vivo. E nesse processo, muitas vezes eu posso ter uma infecção, um problema celular e acabar... Como é um tecido vivo, posso ter uma infecção aí, por exemplo, e se não tratada pode virar um câncer, e aí vai cair na corrente sanguínea e vai prejudicar uma parte como um todo. Inclusive, tem uma imagem bem chocante nesse livro aí do sistema ósseo, de doença do sistema ósseo. Eu vou mostrar. Peguei algumas, tentei não pegar a imagem feia, mas tem doença que não dá para não pegar, né? Beleza, galera? Então, semana que vem, deixa eu tirar aqui, a gente vai conversar sobre